A maior glória de Deus na vida de todos que nos acompanham no Abaruna, seja pelo som dos nossos podcasts ou pela visão do nosso canal no YouTube. Iniciamos convidando todos vocês a curtirem e seguirem nossos canais oficiais. Basta procurar por @Santuário de Anchieta. Estamos sempre compartilhando conteúdos exclusivos sobre São José de Anchieta. Eu sou o Padre Edilberto Brandão e hoje temos conosco convidados especiais que nos guiarão pelo tema proposto, espiritualidade. Registramos nosso agradecimento especial à Prefeitura de Anchieta pelo apoio institucional ao Abaruna e nas diversas iniciativas de acolhida e formação dos estudantes e turistas que visitam o Santuário Nacional de São José de Anchieta. É por meio das parcerias que conseguimos compartilhar essas histórias tão importantes. Muito obrigado! Juntos continuamos essa jornada de conhecimento. Nesse início de podcast, vamos apresentar os nossos entrevistados. Padre Edinaldo Rodrigues Vieira, vigário da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Icônia, e ele também acompanha exercícios espirituais. Também temos o Padre Carlos Giovanni Salomão, ele que colabora no Santuário Nacional de São José de Anchieta e na paróquia Nossa Senhora da Assunção, e acompanha exercícios espirituais. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. E eu convido a vocês a fazerem uma breve consideração nesse início de programa. Olá a todos. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com você e compartilhar um pouco desses momentos tão bonitos que a gente vive através da espiritualidade, que é tão fundamental na vida de qualquer ser humano. Já desde o início de muitos anos e séculos atrás, o ser humano busca entrar em si, busca o sentido da sua vida, aquelas grandes perguntas que se fazem, né? Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, suscita no homem um desejo profundo de orientar e buscar a felicidade. E a felicidade, ela não se encontra em si próprio, mas encontra-se no outro. E o ser humano vai descobrindo que a alegria e a capacidade de doação está no encontro com o outro. Um outro pode ser com minúsculo ou um outro com maiúsculo, como buscar em Deus essa felicidade. É uma alegria grande tratar um pouco desse tema da espiritualidade. E Padre Edinaldo, suas breves considerações. Para mim também é um momento alegre, poder contribuir, partilhando um pouco da nossa experiência com a espiritualidade, principalmente com a espiritualidade naciana, e dentro desse contexto também ver a influência da espiritualidade naciana dentro da história de Padre José de Anchieta, né? Que é tão importante aqui nessa cidade, para o Santuário Nacional e para tantas pessoas no Brasil. Então vamos iniciar a nossa conversa sobre esse tema tão importante que é a espiritualidade, fazendo algumas considerações sobre a vida de Santo Inácio de Loyola, né? Ele que escreveu, ele que vivenciou essa experiência tão importante que são os exercícios espirituais. Então, Inácio de Loyola, ele nasceu em 1491 na casa senhorial da família de Loyola, em Azpeitia, na Espanha, né, e tornou-se soldado em 1521 e foi ferido na perna durante o cerco de Pamplona. Né, em um período de convalescência, ele passou por uma conversão. E nesta conversão, ele foi motivado, ele foi acompanhado pela leitura de 2 livros, especificamente a vida de Cristo e a vida dos santos. E já em Monte Serrat, próximo a Manresa,
ele foi até ao altar da Virgem Maria e ali confessou seus pecados e colocou suas armas no altar da Virgem. E ele foi vivendo também esse tempo de contemplação e estudos, e ele iniciou a redação do que chamamos hoje exercícios espirituais. E ele foi, de alguma forma, ele foi criando, organizando a Companhia de Jesus, que foi aprovada em 1539, com aprovação primeiramente verbal, né, da Ordem, em 1539, e a aprovação formal veio em 1540. E em 1549, Inácio envia os primeiros jesuítas ao Brasil. Então, Santo Inácio de Loyola faleceu em 31 de julho de 1556 em Roma. Ele foi beatificado pelo Papa Paulo V em 1609 e canonizado pelo Papa Gregório V em 22 de março de 1622. E o Papa Pio XI o declarou padroeiro dos exercícios espirituais. E nesse início de podcast, vamos saber qual é a história, ou nos orientar sobre a espiritualidade de uma maneira geral. Então eu pergunto ao Padre Giovanni o que é a espiritualidade. Nós falamos muito de espiritualidade, mas o que é a espiritualidade? A palavra espiritualidade propriamente já recorda que é o espírito, né? Nós somos seres humanos compostos do corpo e da alma. Antigamente se dizia da alma, do espírito, né? É aquilo que faz a nossa vida florescer, faz a nossa vida ter sabor, ter sentido. E é necessário cultivar isso em todas as culturas, no mundo inteiro, desde as culturas indígenas, como as culturas africanas, todas as culturas, por exemplo, orientais, tem essa busca incessante da espiritualidade, ou dizer, cultivar o espírito que move, que está no interior do ser humano e que o leva a uma vivência também em comum, em comunidade. Nós temos na história, por exemplo, a espiritualidade, por exemplo, budista, a espiritualidade, muitas espiritualidades africanas, a espiritualidade na Índia, por exemplo, é muito rica, também com diversos matizes. E a espiritualidade dentro da igreja, ela também é marcada por vários momentos, vamos chamar assim, de carisma daquelas pessoas que encontraram a Deus e procura passar para os outros a forma da qual ele encontrou a Deus, e isso que a gente chama de espiritualidade. Por exemplo, São João da Cruz, né? São Bento, São Francisco Xavier, São Francisco de Assis, né? São Domingos. Cada um tem uma maneira, um carisma muito próprio de encontrar Deus e de viver essa presença de Deus no seu serviço, na sua vida. Espiritualidade é aquilo que faz equilibrar o nosso, porque nós no mundo, nós vivemos muito intenso o mundo de fora, os olhos, os sentidos, mas nós temos também um outro mundo interior e que ele é muito movido também pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções interiores, de sentimentos de alegria, de tristeza, de medo, de insegurança e sentimentos também de desejo profundo, de carinho, de amor, de encontrar a paz. Hoje no nosso mundo é muito isso. Então a espiritualidade é aquilo que vai nos orientar, nos ajudar, tendo em si a referência a um ser superior, a Deus, no nosso sentido, no nosso mundo. Mas nós também temos que aprender a entrar
em si a conhecer esses movimentos interiores, para ir vendo como que Deus também comunica conosco. Isso é a espiritualidade em qualquer lugar, né? Então, como nós percebemos, o ser humano tem essa necessidade de ir além dele, de buscar o transcendente, de buscar aquilo que o realiza, o preenche plenamente. Mas a espiritualidade, de uma maneira geral, como nós percebemos, ela é ampla, né? Então, tem para várias possibilidades, vários lugares, várias culturas, mas hoje nós queremos trabalhar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre uma espiritualidade específica. E hoje queremos voltar o nosso olhar para a espiritualidade inaciana. Então, eu peço ao Padre Giovanni que nos diga, nos explique o que é espiritualidade inaciana. Santo Inácio de Loyola, ele, depois que foi ferido em Pamplona, uma bala de canhão que atingiu a sua perna, ele foi passando muito perto da morte, era uma pessoa de estatura muito baixa, e o sonho que ele tinha era conquistar um dia uma dama do seu imaginário. Ele sonhava em ter uma esposa, e ele imaginou essa esposa, e quando ele viu que aquela bala de canhão que atingiu a sua perna cortava por completo o seu sonho, o seu ideal, era um soldado, ele ficou muito desnorteado. E na recuperação que teve, que voltou à casa da família, com seu irmão, a sua cunhada, que o tratou muito bem, ele teve uma pequena experiência que foi fundamental para criar essa espiritualidade que chamamos a espiritualidade inaciana, que vem de Inácio, né, de Santo Inácio de Loyola. Ele, durante a convalescência, ele toma livros, ele gostaria de ter livros de cavalaria, de romances, e ele se degustava disso, delirava com aquilo, lendo, e parava, fechava o livro, sonhava como ele poderia ser um cavaleiro forte, conquistador, belo, e conquistar uma pessoa importante na vida dele. Mas não havia muitos livros disso. O que havia era mais livros porque a esposa do seu irmão, a cunhada, ela conservava mais livros religiosos, a vida de santos, a Bíblia. Então entregava a ele esses livros. E ele então começava a ler a vida de santos, e ele ficava maravilhado ao ver o que São Francisco de Assis fez, que São Domingos fez, que São Bento fez. E ele então novamente fechava o livro e começava a se imaginar também neste mundo. E ele começou a perceber que quando ele pensava, eu posso fazer tanto quanto fez Francisco de Assis, eu posso fazer tanto quanto fez São Bento, ele também fechava os olhos e ia se imaginando nisso. E ele começou a perceber que quando pensava nas coisas de Deus, na entrega que fazia aqueles homens, ele percebeu que tinha um sentimento de alegria duradouro na sua vida, momentos assim de mais constância, tranquilidade, paz. Quando ele meditava ou pensava nas coisas de cavalaria, de guerra, de conquista de uma pessoa, ele tinha outro sentimento que era muito breve e depois uma certa inquietação. Então ele começou a perceber que havia também um mundo muito importante dentro de si, e ele começou ali a perceber que há algo novo que vem surgindo. Daí, então, Santo Inácio, ele despede-se da família e ele vai buscar viver esse mundo no qual ele experimentou brevemente, que trazia alegria a ele, que fez São Francisco de Assis, que fez Santo Agostinho, que fez São Bento e etc. Ele parte, é um cavaleiro, é solitário, as coisas ainda estão muito indefinidas, mas ele vai. E ele vai como
um peregrino. Troca de roupa logo que sai da mansão da sua família, do palácio, troca de roupa com o mendigo, põe-se a roupa do mendigo e vai embora. Ele queria viver esse despojamento. Foi uma das duas coisas aqui surge. Em primeiro lugar, a percepção dele desse mundo que move os seus sentimentos. Por outro lado, agora ele percebe que ele só encontra isso se despojando, se libertando das coisas que muitas vezes impedem das pessoas buscarem verdadeiramente o sentido, a alegria, a felicidade da sua vida. E essa felicidade ele já percebeu que é para doar às pessoas, não para aparecer, mas é um serviço de doação. Então Santo Inácio vai por esse caminho e nós vamos percebendo, depois que ele faz uma experiência muito intensa na gruta em Manresa, essa experiência para ele é marcante e ele registra ela. E é dessa experiência que surgem os exercícios espirituais. E para chamar atenção e para concretizar um pouco isso, quando ele vai muito mais à frente, que vai compondo o livro dos exercícios, em base à experiência que ele fez fortemente naquela gruta com Deus. E o registro dessa experiência é que deu origem aos exercícios espirituais. E o que ele chama de exercícios espirituais? Logo no início, nas anotações, ele diz que, assim como tem os exercícios corporais, a pessoa tem que fazer exercício físico para aumentar a musculação, a resistência, a pessoa também tem que ter os exercícios espirituais para também se livrar, muitas vezes, das ciladas do maligno, do mau espírito na vida. A gente tem que fortalecer o coração para responder a Deus aquilo que Deus pede de todos nós. Esse exercício é o exercício da oração, é um exercício sistemático, organizado. Então nós percebemos que essa vivência de Inácio traz para ele muitas mudanças. Muitas mudanças. Então essas mudanças a gente pode dizer que é a conversão, foi todo esse processo que ele fez. E junto com esse processo, ele vai deixando, ou ele vai sistematizando de alguma forma alguns pontos que a gente pode dizer características da espiritualidade inaciana, que ao olhar para essas características, nós identificamos, isso é a espiritualidade inaciana. Então, Padre Giovanni, quais são essas características que nós podemos encontrar na espiritualidade inaciana que, ao olharmos para ela ou ao vivenciarmos, nós podemos dizer, isso é uma espiritualidade inaciana, isso foi deixado por Inácio de Loyola? Tem várias grandes marcas dentro dos exercícios que caracteriza essa espiritualidade de Santo Inácio. Por exemplo, a questão do discernimento na vida é muito importante para todos. E os exercícios é um exercício de discernimento. A gente percebeu o que é de Deus, o que não é de Deus, aonde Deus está tocando o nosso coração, aonde Deus quer que nós foquemos, aonde Deus quer que nós estejamos abertos para poder trabalhar e servir, para poder até se corrigir. O discernimento espiritual é um dos elementos muito importantes. O outro elemento que já no início, depois de uma purificação, de uma reflexão mais profunda, de uma contemplação e oração, é o exercício da indiferença. O homem só encontra Deus quando ele se torna indiferente. É a vontade de Deus que predomina. É uma marca muito importante nos exercícios, é o discernimento, a indiferença. Depois, no final, tem outro elemento muito importante que Santo Inácio quer que tudo isso aconteça, porque foi a experiência dele também, no sentimento em comum com a igreja. É o que ele vai produzir regras, e uma das regras essencial e importante é essa de sentir com a igreja. O coração daquele que deixou-se encontrar
em Deus alegria, é o coração que é impulsionado para viver em comunidade, em igreja. Não é uma coisa intimista, voltada para si mesmo, mas é um serviço, é um dom, descobrimento dessa presença forte de Deus a serviço dos demais. Bem, então, quem está nos ouvindo pode estar se perguntando, né? O que são os exercícios espirituais, né? Então, Padre Giovanni estava explicando um pouco sobre essa experiência. Então, a pessoa pode se perguntar: como que eu faço essa experiência? Né? Que exercício é esse que eu preciso fazer? Quais são as modalidades desses exercícios? Então eu pergunto ao Padre Edinaldo para explicar para a gente o que são esses exercícios espirituais. Então, os exercícios espirituais são fruto da experiência de Inácio de Loyola, como o Padre Giovanni disse, daquela experiência que aconteceu lá em Manresa, na Espanha. E ele fez uma experiência de Deus que foi muito iluminada, né? Que mudou a vida dele significativamente. Ele compreendeu muitas coisas sobre Deus, sobre a religião, a ponto de ele dizer depois que muito do que ele estudou depois não acrescentou tanto do seu conhecimento sobre Deus. O fato é que isso mudou a vida de Inácio e ele resolveu colocar isso em um livro chamado Exercícios Espirituais. E é importante dizer que esse livro já tem 500 anos, né, na caminhada esse livro tem 500 anos de aplicação, 500 anos de pessoas que refazem a experiência de Inácio Loyola, lógico, respeitando sempre a ideia dos tempos, pessoas e lugares, né? São tempos diferentes, mas a dinâmica do serviço maior a Deus, da busca da maior glória de Deus, a busca da indiferença inaciana, que nada mais é do que a liberdade, o desapego diante das coisas, né? Vão estar presentes, têm feito bem a muitas pessoas, e muitas pessoas têm refeito essa experiência. E ainda hoje, aqui no Brasil, por exemplo, nós jesuítas temos muitos espaços, que chamamos casas de retiro, onde as pessoas podem fazer seus exercícios espirituais. Aqui mesmo em Anchieta nós temos o CESPA, né, que fica ali vizinho ao Santuário Nacional de Anchieta, né, de São José de Anchieta, que é um espaço onde se pode realizar esses exercícios espirituais. A forma original que os exercícios espirituais foram pensados por Inácio são 30 dias corridos, onde a pessoa dedica 30 dias de sua vida vivendo numa casa de retiro totalmente afastada de suas atividades diárias. O que acontece é que desde o começo foi visto que nem todas as pessoas têm condições, né, de fechar 30 dias, deixar 30 dias suas atividades e continuar nas suas atividades, sem continuar nas suas atividades diárias, deixar sua família, seus negócios. E Inácio já pensou de formas adaptadas de fazer esses exercícios, né? Uma delas, que hoje fazemos muito, nas casas de retiro é muito comum, é fazer esses exercícios abreviados em 8 dias. É uma das formas. E aí também é um retiro de silêncio, numa casa de retiro, onde se deixa por 8 dias as suas atividades comuns, as suas atividades diárias. No entanto, a gente sabe que mesmo para algumas pessoas, 8 dias ainda é muito tempo para deixar suas atividades diárias. Então, temos também uma forma desses exercícios feitos na vida cotidiana, onde a pessoa dedica cada dia 1 hora de oração e consegue fazer os exercícios completos logo. Não em 30 dias, né, mas pelo menos em 6 meses. Ainda há outras formas de adaptação que pode ser feita. Os 30 dias podem ser feitos também em 3 etapas de 10 dias, né? Separadas com um tempo, né? Entre cada 10 dias tem uma certa temporalidade, né? Que assim não seja corrido. Por outro lado, também temos os 8 dias feitos também em 5 finais de semana. De forma que há várias formas de realizar os exercícios espirituais. Então hoje as pessoas que querem refazer esse caminho de Inácio de Loyola, descobrir a vontade de Deus em sua vida, discernir, como disse o Padre Giovanni, para buscar o discernimento daquilo que é melhor para a sua vida de acordo com a vontade de Deus, isso é possível, né? É possível e há várias formas de fazê-lo, respeitando o tempo das pessoas, mas ao mesmo tempo sendo fiel àquilo que Inácio desejava, que é justamente levar as pessoas a encontrar a vontade de Deus e orientar a sua vida sem deixar-se
guiar por qualquer afeição desordenada, sem deixar-se guiar por qualquer coisa que afaste daquilo que realmente é o caminho que leva a Deus. Então é importante perceber que são várias estas modalidades dos exercícios espirituais, né? Então quem está nos escutando pode ainda estar em dúvida, né? Onde encontrar, Então é importante, né, buscar ali no CESPA, tem a possibilidade de fazer ter essas informações, e ali a gente também está tendo essa modalidade que o Padre Edinaldo estava falando na vida cotidiana, um grupo que se reúne para rezar na sua casa 1 hora, e a cada semana uma partilha em grupo, para enriquecer, para ao mesmo tempo saber como que está a caminhada do outro, porque a experiência dos exercícios espirituais, elas, quando partilhadas, um ajuda o outro. Saber como que Deus está agindo na caminhada do outro me ajuda ou me anima a seguir em frente, né? Então é importante fazer também essa caminhada. Mas nós temos aqui em Anchieta, né, na cidade de Anchieta, esse nosso grande santo, né, São José de Anchieta, jesuíta, que viveu desde o início essa espiritualidade, viveu desde o início a experiência dos exercícios espirituais. E, como foi falado, os exercícios transformam a nossa vida. Os exercícios nos motiva ou nos leva a querer ir além e fazer ou realizar uma missão. E isso motivou também a São José de Anchieta. Então, qual foi, assim, Padre Edinaldo, como você vê a importância dos exercícios espirituais na vida de São José de Anchieta? Como que essa experiência pode ter colaborado para que ele viesse até o Brasil e dedicar mais de 40 anos da sua vida nessas terras? Lógico, a resposta que eu vou dar agora nesse momento é de um foco da vida de Anchieta. Anchieta é uma personalidade múltipla, muito plural, né? E que tudo que eu disser aqui ainda vai ser muito pouco diante daquilo da Anchieta, da grandeza de Anchieta, da grandeza espiritual, humana, que é a figura de José de Anchieta. Eu vou tomar só um ponto dos exercícios espirituais, que a gente chama de princípio e fundamento, que é um ponto muito importante dentro da espiritualidade naciana, que leva àquilo que a gente chama de indiferença inaciana. É importante falar que a indiferença inaciana o adjetivo inaciano é muito importante, porque não é qualquer indiferença. A gente sabe que no mundo de hoje a gente vive uma indiferença que não é boa, que a gente não pode cultivar, que é a indiferença diante do sofrimento de tantas pessoas, diante da dor de tantas pessoas. E a gente tem que ajudar as pessoas a não serem indiferentes à dor do outro, não serem indiferentes ao sofrimento do outro. E isso vai totalmente contra aquilo que Inácio Loyola pensava. Mas a indiferença inaciana a gente pode traduzir como liberdade, como desapego, como capacidade de colocar Deus em primeiro plano e se orientar pela vontade de Deus, não se deixando levar pelos seus desejos e afetos desordenados, né? O princípio fundamento vai dizer, de modo especial, ele é longo e tudo mais, mas eu queria focar num ponto que eu acho que é muito importante, onde ele quer dizer ao exercitante que ele deve buscar a vontade de Deus sem se deixar determinar por nada, nenhum apego nesse mundo, de modo que ele não queira pobreza ou riqueza, vida longa ou vida breve, enfermidade ou saúde, mas buscando tão somente a vontade de Deus. E é aqui que eu gostaria de trazer a figura de Anchieta. Vejo aqui algo muito interessante, que é justamente Anchieta vem para o Brasil com 19 anos e vem com o intuito de melhorar de saúde, porque ele tem tuberculose óssea e fez que ele tivesse uma deformação nas costas, né? Ficasse com as costas um pouco arqueadas. E não é fácil, né? Eu lendo, qualquer pessoa pode procurar informações sobre a tuberculose óssea, que traz muitas dificuldades, muitas sequelas, dores e tudo mais. E esse homem não conseguiu o intuito de curar-se, e apesar de enfermo, esse homem faz um bem enorme, né?
coloca Deus em primeiro plano e mesmo enfermo, ele evangeliza, ele catequiza, ele faz um bem enorme aqui no nosso país, né? E a gente sabe de tudo da vida de Anchieta, sem se determinar por sua enfermidade. Né? Aquilo que Inácio diz, não querer nem saúde mais que enfermidade. Ou seja, que a enfermidade não foi o motivo de o tirar dessa busca, desse desejo da maior glória de Deus e de maior serviço aos irmãos e às irmãs. Né? Então, eu acho que aqui, a gente pode ver aqui como, nesse ponto, os exercícios espirituais mostram claramente na figura de Anchieta. Lógico, com certeza a vida de Anchieta é muito mais rica e os exercícios espirituais estão muito presentes também em sua obra, em suas poesias, em sua maneira de ver o mundo, de ver a realidade, de se relacionar com as pessoas. Mas aqui eu vejo claramente um sinal da presença dos exercícios na vida de São José de Anchieta. Então é importante essa influência dos exercícios espirituais na vida de São José de Anchieta e na vida de tantos outros jesuítas ou leigos, leigas que fizeram essa experiência e que ainda fazem. Então, nesse finalzinho de podcast, gostaria de animar todos vocês que estão nos escutando para também procurar essa experiência dos exercícios espirituais, que é uma ferramenta muito rica para nos conhecer e também aprofundar e estreitar cada vez mais o nosso relacionamento com Deus e com o irmão. Então chegamos ao final deste episódio enriquecedor. Agradeço aos nossos convidados, Padre Giovanni, Padre Edinaldo, e mais uma vez a Prefeitura de Anchieta pelo apoio. Juntos continuamos a desvendar a história de São José de Anchieta e os jesuítas aqui nas terras capixabas. Amigos do Abaruna, aguardem pelo próximo episódio, onde exploraremos o tema da cultura. E até lá, que a bênção de São José de Anchieta esteja sobre todos vocês. E não esqueçam de curtir e seguir os nossos canais oficiais, @Santuário de Anchieta, para mais conteúdos exclusivos. Deus abençoe e conceda dias felizes a todos. Muito obrigado por nos acompanharem. Eu sou o Padre Edilberto Brandão e este foi mais um episódio do nosso podcast. Que a luz de Cristo, refletida em São José de Anchieta, ilumine o caminho de cada um. Até a próxima.